Olá, amigos e amigas. Eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e eu venho gravar um vídeo aqui sobre um tema polêmico. E nesse vídeo eu vou tentar aqui mostrar se a previdência social é deficitária ou superavitária e também se a seguridade social é deficitária ou superavitária. O objetivo que eu tenho em gravar esse vídeo é porque eu já tenho assistido outros vídeos assim no YouTube, onde algumas pessoas tratam desse tema, porém, elas tratam do tema assim como se estivesse participando de uma torcida, de um time de futebol. Às vezes, pessoas que são contra a reforma da Previdência tentam usar todos os subterfúgios para dizer que a previdência social é superavitária. E da mesma forma, pessoas que são a favor da reforma da Previdência também escondem alguns dados. Então, esse vídeo aqui nós vamos tentar fazer da forma mais imparcial possível, sem esconder nada, mostrando tudo e mostrando se há déficit, se há superávit. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma coisa é você dizer que a previdência social é deficitária ou superavitária. Outra coisa é você dizer que a seguridade social é deficitária ou superavitária. E para entender isso, essa diferença, essa distinção, eu começo aqui mostrando o artigo 194 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, você percebe aqui, a partir desse dispositivo constitucional, que a Seguridade Social ela é formada por três partes. As partes que integram a Seguridade Social são saúde, previdência social e assistência social. Então, vejam, Seguridade Social é o gênero, saúde, previdência e assistência social são espécies que integram esse gênero. Então, a previdência social é uma das três partes da Seguridade Social. Então, se você quer descobrir se a previdência social, ela é superavitária ou deficitária, você tem que colocar aqui de um lado algumas receitas, do outro lado você tem que colocar algumas despesas, aí você faz o seguinte cálculo: receitas menos despesas, e aí você encontra o resultado. Receitas menos despesa, você encontra o resultado, e esse resultado será um déficit ou um superávit. Agora, se você está querendo calcular o resultado apenas da Previdência Social, apenas do regime geral de Previdência Social, aqui no campo das despesas, você deve colocar somente as contribuições previdenciárias. Você não deve colocar outras contribuições da Seguridade Social que não sejam previdenciárias. Você coloca só as previdenciárias. E aqui no campo das despesas, você vai colocar somente as despesas relativas aos pagamentos de benefícios do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Aí, fazendo esse cálculo, você vai descobrir se o regime geral de previdência social, se ele é superavitário ou deficitário. Outra coisa é se você está querendo encontrar
o resultado da Seguridade Social. Se você está querendo encontrar o resultado da Seguridade Social, você também vai fazer esse cálculozinho aqui de receitas menos despesas. Aí você faz receitas menos despesas e encontra aqui o resultado. E o resultado vai ser um déficit ou um superávit. Agora, aqui no campo das receitas, você deve colocar todas as contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Ou seja, agora você não coloca só contribuição previdenciária. Aqui, agora você inclui, por exemplo, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição incidente sobre receitas de concurso de prognósticos. Ou seja, você vai colocar no campo das receitas aqui todas as receitas da Seguridade Social. E no campo das despesas, o que é que eu coloco? Bem, eu coloco todas as despesas com saúde, previdência e assistência social. Coloco tudo. Aí eu vejo se a Seguridade Social é superavitária ou deficitária. Não é isso? Professor, e como é que eu sei se uma contribuição social, se ela é previdenciária ou não? Onde é que está escrito assim? Como, por exemplo, COFINS. Como é que eu sei se COFINS COFINS é uma contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social. Mas como é que eu sei se ela é previdenciária ou não? Onde é que está escrito? Está escrito na Constituição Federal. Aonde, professor? Em qual dispositivo? Aqui no artigo 167, inciso 11. O artigo 167 diz assim: são vedados. Aí esse artigo tem vários incisos. Tem muitas coisas aqui que são vedadas, que são proibidas. Mas aqui nós não vamos ver todas as proibições aqui, né? Vamos ver só a proibição, a vedação, que está lá no inciso 11. Olha aqui a vedação do inciso 11. É proibido, é vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que tratam os artigos 195, inciso 1, a linha A, e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social. Em outras palavras, o que é que esse dispositivo aqui está dizendo? Olha, as contribuições que estão lá no artigo 195, inciso 1, a linha A, e também a que está no artigo 195, inciso 2, o produto da arrecadação dessas contribuições só pode ser usado para pagar benefício do regime geral de previdência social. Não pode ser usado para outra coisa, só pode ser usado para isso. Aí quais são essas contribuições? Vamos lá. Vamos para o artigo 195, para a gente ver quais são essas contribuições. Está aqui o artigo 195. Aí a contribuição que está no inciso 1, a linha A, é a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. E a contribuição do inciso 2 é a contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência Social. É isso. Então, a contribuição patronal incidente sobre a folha de salários e sobre os demais rendimentos do trabalho e a contribuição do próprio trabalhador, do próprio segurado da Previdência, essas duas aí,
o produto da arrecadação só pode ser usado para pagar benefício do regime geral, não pode ser usado para outra coisa. Tá legal? Agora, contribuição como essa aqui, né? Contribuição da empresa, incidente sobre a receita ou o faturamento. Isso aqui é a COFINS. A COFINS não é contribuição previdenciária. Então, ela não será usada somente para pagar benefício do regime geral. Não, ela será usada também na área da saúde, na área da assistência social. Ela será atingida pela DRU. Nós vamos falar sobre a DRU nesse vídeo também. Aqui, a contribuição da empresa incidente sobre o lucro. Isso aqui é uma contribuição que se chama CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Também não é previdenciária. O produto da arrecadação não é só para a previdência. Ele também pode ser usado na saúde, na assistência social, pode ser atingido pela DRU. A gente vai falar da DRU, tá legal? Aqui, ó, inciso 3. Contribuição sobre a receita de concurso de prognóstico. Concurso de prognóstico é a mesma coisa que loteria. Aqui não é só para a previdência. Entendeu? É também para a saúde, para assistência social. Entendeu? Contribuição do importador, que é a COFINS importação e o PIS/PASEP importação. Também não é previdenciária. É uma contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social. Mas ela não é previdenciária, porque o produto da arrecadação não é só para a previdência. É também para assistência social, para a saúde. Tá legal? Entendeu? Qual é a diferença de uma contribuição previdenciária para uma contribuição social não previdenciária? Entendido? Bem, aí aqui, ó, no campo das receitas. Se você está querendo descobrir o resultado da previdência social, no campo das receitas você usa só contribuição previdenciária. Mas se você está querendo descobrir o resultado da Seguridade Social, aí no campo das receitas você usa todas as contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Professor, então tem duas formas de fazer esse cálculo aí, né? Mas qual é a mais correta? Olha, o mais correto seria você encontrar o resultado da Seguridade Social. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela não fala em orçamento da Previdência Social. Ela fala em orçamento da Seguridade Social. A gente pode ver aqui, ó. Aqui no artigo 165 da Constituição Federal, esse artigo vai tratar exatamente dos orçamentos. Aí no parágrafo 5º do artigo 165 tem: a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento. Aqui inciso 3, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, né, da administração direta ou indireta, bem como os dos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, vejam, não existe orçamento da Previdência Social. Existe apenas orçamento da Seguridade Social. Então, entre essas duas formas, entre calcular o resultado da Previdência e o resultado da Seguridade Social, o mais correto, o que está mais de acordo com a Constituição, é você calcular o resultado da Seguridade Social como um todo. Mas nada impede também de você fazer um cálculo do resultado da Previdência Social, para ver, eu colocando aqui as contribuições previdenciárias e as despesas que a Previdência tem para pagar benefício do regime geral, eu vejo se a contribuição previdenciária é suficiente para isso, né? Aí eu faço um cálculo. Apesar de que, se a contribuição previdenciária não for suficiente para pagar todos os benefícios, eu posso usar recursos das outras contribuições sociais para tapar o buraco aí, posso. Até porque, como eu acabei de dizer, não existe orçamento da Previdência. Existe orçamento da Seguridade Social. Bem, mas vamos fazer os dois cálculos aqui, né?
Primeiro vamos fazer o cálculo da Previdência Social. É porque quando você assiste na televisão, aquele jornalista lá daquele jornal que você assiste, dizendo a Previdência Social no ano de 2017 teve um rombo de 180 bilhões. Bem, aqueles 180 bilhões de rombo que ele está se referindo foi um cálculo feito dessa primeira forma aqui, ó. Calcularam não o resultado da Seguridade Social, calcularam o resultado da Previdência Social. Foi isso que fizeram. Então, normalmente, quando sai no jornal lá, da televisão que você assiste de noite aí, quando falam naquele rombo, o cálculo está sendo feito dessa forma aqui, número 1. Não é da forma número 2, não, tá legal? Nunca é divulgado o cálculo da forma número 2, embora seja a forma que está na Constituição. Mas os jornais nunca divulgam. Só divulgam o cálculo feito aqui nessa fórmula número 1. Então, vamos ver a fórmula número 1. Aqui, tudo é em bilhões, né? Previdência Social é uma coisa grande. Então, quando eu coloco aqui 350,27, isso é o quê, professor? É 350 reais? Não. É 350 bilhões de reais. Todos esses valores aqui estão em bilhões. Então, aqui tem ano de 2015, 2016, 2017. Aqui tem a arrecadação previdenciária de cada ano. Ó. O que é a arrecadação previdenciária? Foi o que foi arrecadado com contribuições previdenciárias. Aquelas que estão lá na Constituição, no artigo 195, inciso 1, a linha A, ó, artigo 195, inciso 1, a linha A, e também as que estão no artigo 195, inciso 2. Aqui onde tem a arrecadação previdenciária, é isso. E benefício? São todas as despesas que a Previdência teve para pagar os benefícios do RGPS. Aí vejam, sempre dá déficit. Então, aqui eu estou colocando 3 anos, mas se você for para trás, se você pegar os últimos 20 anos, todo ano é deficitário. Então, não tem como você dizer assim, a Previdência Social é superavitária. Essa afirmação, ela não é honesta, ela não é verdadeira, tá legal? Você dizer que a Seguridade Social é superavitária, em alguns anos isso é verdade. Apesar que nos últimos 2 anos também não é verdade. Em 2000, eu não tenho os dados de 2018 ainda, que ainda não estão publicados aqui. Então, eu estou trabalhando com os anos que estão publicados. Mas em 2016 e em 2017, tanto a Previdência como também a Seguridade Social foram deficitárias, tá legal? Agora, afirmar que a Previdência Social é superavitária, isso não é verdade para nenhum ano. Pelo menos nos últimos 20 anos que eu venho acompanhando isso, em todo e qualquer desses últimos 20 anos, isso é uma afirmação inverídica. Você dizer que a Previdência Social é superavitária, isso não é verdade. Todo ano. É porque quando eu digo a Previdência Social é superavitária, se eu estou usando o termo Previdência Social, então significa que eu estou fazendo o cálculo de acordo com essa fórmula aqui, número 1. Se eu estiver fazendo o cálculo de acordo com a fórmula número 2, eu não posso usar o nome Previdência Social. Eu teria que dizer assim, a Seguridade Social é superavitária. Aí sim, tem ano que é, tem ano que não é. Tá legal? Mas se eu uso o termo Previdência Social, então, para ser honesto, eu estou me referindo a esse cálculo aqui, número 1. Então, vejam, em 2015, o déficit foi de 85 bilhões,
2016, isso só do regime geral, 149 bilhões, 2017, 182 bilhões. Se eu incluir o resultado do regime próprio da União, aí o déficit aumenta. É porque aqui em cima que eu circulei foi apenas o déficit do regime geral. Se eu incluir o regime próprio da União nessa continha, aí em 2015 passou para 169 bilhões, 2016, 209 bilhões, 2017, 248 bilhões, se eu incluir o regime próprio da União na conta. Tá legal? Bem, aqui, se eu disse no início, não, aqui nós vamos mostrar tudo. Nós vamos tratar o assunto de uma forma imparcial. Aí aqui tem, digamos, as principais razões do déficit. Renúncias fiscais previdenciárias. Primeira renúncia fiscal, o Simples Nacional. O Simples Nacional é o quê? As empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, elas podem optar pelo Simples Nacional, aí elas têm uma tributação bem pequena, porque elas aplicam uma alíquota, que é uma alíquota pequena, uma alíquota assim de 8, 9, 10, 11%, vai depender da receita bruta que ela vai acumulando durante o ano. Aí tem várias alíquotas, mas a alíquota pode ser assim, 8, 9, 10, 11, 12. Então ela aplica essa alíquota sobre a sua receita bruta mensal e esse cálculo é usado para calcular 8 tributos. Então, nesse cálculo aí, feito de uma forma bem simples, por isso que o nome é Simples Nacional, tem 8 tributos aí. Tem imposto de renda da pessoa jurídica, IPI, se ela for contribuinte do IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS/PASEP, ICMS, ISS. ICMS é um imposto estadual, ISS é um imposto municipal, mas o Simples é nacional, então engloba também esses impostos estaduais e municipais. E está faltando um, qual é o 8º tributo? O 8º tributo é a contribuição previdenciária patronal, que está aí dentro. Então, quando criou-se o Simples Nacional, as receitas das contribuições previdenciárias tiveram uma diminuição significativa, né? É isso? Porque em vez da empresa pagar 20% acrescido do RAT, que é 1, 2 ou 3%, sobre a folha de salário, ela vai pagar uma alíquota pequena sobre a sua receita bruta, e ali aquela alíquota pequena refere-se a 8 tributos. O valor da contribuição previdenciária é bem pequena, bem insignificante. Então, é uma renúncia fiscal significativa. E o que é que a gente faz, professor? Acaba com o Simples Nacional? Não, acabar com o Simples Nacional também seria uma medida equivocada, né? O Simples Nacional é importante para que as pequenas empresas e microempresas e empresas de pequeno porte possam sobreviver. Aqui, EBAS, o que danado é isso? Aqui é que o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição diz que essas entidades beneficentes de assistência social que atendam determinadas exigências previstas em lei, elas ficam isentas de todas as contribuições para a Seguridade Social. Bem, aqui é uma renúncia fiscal importante, né? Exportação de produto rural. A emenda constitucional número 33, ela traz mais uma imunidade tributária, né? Que não incidirá contribuições sociais sobre as receitas relativas às exportações. Então, aqui, um produtor rural que paga contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, quando ele exporta para o exterior essa produção, ele fica imune do pagamento da contribuição previdenciária. Aqui também tem o microempreendedor individual. Esse cara aqui,
ele paga de contribuição previdenciária 5% do salário mínimo. Um valor bem pequeno. Então, é também uma renúncia fiscal, né? Bem, aí tem a questão da previdência rural, né, dos segurados especiais, que, embora exista previsão legal para eles pagarem contribuição, que atualmente dá 1,3%, 1,3%, é uma contribuição bem pequena. Atualmente, acho que é 1,3% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. É um valor bem pequeno e para ele requerer um benefício à Previdência, não é necessário que ele comprove que recolheu essa contribuição. Precisa apenas que ele comprove que exerceu a atividade rural ou pesqueira por um período equivalente ao da carência do benefício. Por exemplo, para ele se aposentar por idade, ele tem que ter a idade de 60 anos para homem ou 55 para mulher e tem que comprovar que exerceu a atividade nos últimos 180 meses, a atividade rural ou pesqueira. Ele não precisa comprovar que recolheu contribuição nenhuma. Então, muitos trabalhadores rurais, na condição de segurados especiais, recebem benefícios da Previdência sem nunca ter contribuído para a Previdência. Isso também é uma espécie aqui de renúncia fiscal, né? Bem, aí aqui nós temos o resultado dessas renúncias. Em 2015, 40 bilhões. 2016, 43 bilhões. 2017, 43 bilhões. Bem, mas se você excluir a renúncia fiscal, imaginem que nenhuma dessas renúncias fiscais existam. Mas elas existem. Mas imagine que elas não existam. Mesmo assim, a Previdência ainda seria deficitária na maioria dos anos. Aqui, apenas no ano de 2015, se você excluísse a renúncia fiscal, aqui 90 bilhões de renúncia fiscal e 40 bilhões aqui da Previdência Rural, se você excluísse isso aí, bem, isso aqui que eu marquei aqui em cima é apenas as renúncias fiscais, né? Quando eu somo com a Previdência Rural, aqui dá maior renúncia fiscal, né? Dá maior a razão do déficit, né? Aí, no ano de 2015, se não existisse essa renúncia fiscal e também não existisse a Previdência Rural, teria sido superavitária o regime geral de Previdência Social. Se não existisse as renúncias fiscais e se não existisse a Previdência Rural. Agora, no ano de 2016, mesmo que não existisse renúncias fiscais e mesmo que não existisse Previdência Rural, ainda assim tinha havido déficit. E no ano de 2017 também. Ainda que não existisse renúncia fiscal, ainda que não existisse Previdência Rural, ainda assim, o regime geral de Previdência Social teria sido deficitário em 2017. Porque muitas vezes, não, o regime geral urbano é superavitário. O problema é a Previdência Rural, que a torna deficitária. O problema são as renúncias fiscais. Mas vejam que nos últimos 2 anos, ainda que não existisse renúncias fiscais e ainda que não existisse Previdência Rural, ainda assim tinha havido déficit no regime geral de Previdência Social. Bem, falamos aqui do cálculo do resultado do regime geral de Previdência Social. Agora vamos trabalhar com o resultado da Seguridade Social. Aí aqui
No tocante ao resultado da Seguridade Social, como no início eu disse, aqui nós vamos mostrar tudo. Não vamos esconder nada. Eu não faço parte de torcida nenhuma. Então eu não tenho razão para ficar escondendo dados. Aqui a gente vai mostrar tudo. Então, por isso, aqui, no tocante ao resultado da Seguridade Social como um todo, eu trago os dados oficiais do governo e trago também os dados calculados pela Anfip. O que é Anfip? Anfip, ela quando foi criada, ela era uma associação nacional dos fiscais da Previdência Social. Eu fui fiscal da Previdência Social, auditor fiscal da Previdência Social, de 1997 até 2007. Sendo que no ano de 2007, essa carreira, esse cargo foi extinto. E aquelas pessoas que eram auditor fiscal da Previdência passaram a ser auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Mas mesmo depois de 2007, com a extinção do cargo de auditor fiscal da Previdência, a Anfip continua existindo. Aquelas pessoas que eram auditor fiscal da Previdência e passaram a ser auditor da Receita Federal, muitas delas continuam sendo associados à Anfip. E a Anfip tem um trabalho muito bom a respeito da análise dos dados da Seguridade Social. A Anfip é uma entidade que merece respeito. Ela faz um bom trabalho. Não começou a fazer esse trabalho hoje, não. Faz décadas que a Anfip, todo ano, ela lança um livro acerca da análise da Seguridade Social. Então, vamos lá. Olha, aqui eu peguei os dados de 2013 até 2017. 2013, 2014 e 2015, enquanto os dados do governo apontavam um déficit das contas da Seguridade Social, os dados da Anfip apresentavam superávit. Agora, nos anos de 2016 e 2017, tanto os dados oficiais do governo, como também os dados da Anfip, apontam déficit. Então, no ano de 2016 e 2017, do jeito que você quiser fazer o cálculo, o resultado da Seguridade Social é deficitário. Tá legal? Agora, aqui deve-se principalmente à recessão econômica pela qual o Brasil passou nesses anos de 2016, 2017. Nós temos fé que as coisas vão melhorar, que a economia vai voltar a crescer. Então, quando a economia cresce, a arrecadação dessas contribuições sociais aumenta. Então, o principal motivo desse déficit, mesmo na fórmula calculada pela Anfip, mesmo assim deu déficit em 2016 e 2017, deve-se principalmente à recessão econômica. Mas por que os dados dão diferentes, né? Bem, é principalmente por dois motivos. Primeiro motivo, observa aqui a receita. A receita dos dados do governo aqui em 2013, 576 bilhões. Da Anfip, 651 bilhões. Por que é diferente? É porque nesse valor aqui do dado oficial do governo, a DRU já está excluída aí desse valor. E nos dados da Anfip, a Anfip não exclui a DRU. Então, por isso que a receita da Anfip é maior do que a receita dos dados oficiais do governo. E outra coisa, para o resultado ser diferente,
Outro motivo é que no cálculo do governo é incluído o regime próprio da União. Aí faz com que o déficit seja aumentado, porque o regime próprio da União é bastante deficitário. Aí o déficit aumenta quando eu coloco o regime próprio da União aqui dentro. E a Anfip não coloca o regime próprio aqui dentro da Seguridade Social. Professor, qual é o mais correto, na sua opinião? Olha, tanto com relação à DRU, como também com relação ao regime próprio, eu acho que a forma calculada pela Anfip é mais correta. Primeiro, o regime próprio da União. O regime próprio da União não faz parte da Seguridade Social. Vejam, aqui a Seguridade Social aqui na Constituição, ela está aqui nos artigos 194 até 203. Deixa eu ver aqui. Constituição Federal. Aqui, Seguridade Social. Seguridade Social é o capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal. Capítulo 2 do título 8 da Seguridade Social. Aqui dentro desse capítulo não tem regime próprio da União. Onde é que o regime próprio da União está, professor? Ele está lá no artigo 40 da Constituição. Observe aqui, artigo 40 da Constituição, que você vai encontrar o regime próprio dos servidores ocupantes de carga efetiva. Está aqui, ó. Aos servidores titulares de carga efetiva da União, dos Estados, do Distrito Federal. Então, veja, regime próprio, no formato que foi dado pela Constituição Federal, realmente não faz parte da Seguridade Social. Então, aqui, quando eu calculo o orçamento da Seguridade Social, eu teria que calcular adotando o conceito de Seguridade Social, que está aqui nos artigos 194 até 203. O regime próprio não está aí dentro. Então, por isso, na minha opinião, a forma mais correta seria essa adotada pela Anfip. E com relação à DRU, olha, eu também acho que o mais correto é como a Anfip faz. Porque a receita é da Seguridade Social. Aí vem a DRU e atualmente tira 30%. Então, eu deveria, no campo da receita, colocar a receita toda. Aí, lá no campo da despesa, eu tiraria o valor da DRU como despesa. Seria o mais correto. Agora, sendo que a Anfip, ela no campo da despesa, ela não retira a DRU, não, né? Ela deixa de colocar, ela deixa de excluir da receita, mas não coloca na despesa. Então, a diferença de forma de calcular, por isso dá uma diferença aqui no resultado, é por isso, né? Principalmente por esses dois motivos. Os dados oficiais colocam o regime próprio de previdência aqui dentro, o regime próprio da União. E no campo da receita, o governo já exclui a parte da DRU, desvinculação das receitas da União. E a Anfip não coloca o regime próprio, e aqui no campo da receita, ela coloca o valor cheio da receita, sem excluir a parte da DRU. Então, por isso que tem essas diferenças. Mas vejam, nos anos de 2016 e 2017, mesmo calculando por essa fórmula adotada pela Anfip, mesmo assim, o resultado da Seguridade Social foi superavitário. Em 2016, de acordo com os dados oficiais do governo, a Seguridade Social foi deficitária em 258 bilhões. De acordo com a forma de calcular adotada pela Anfip, a Seguridade Social foi
deficitária em 54 bilhões em 2016. E em 2017, adotando a forma usada pelo governo, a Seguridade Social foi deficitária em 292 bilhões e, adotando o formato usado pela Anfip, foi deficitária em 56 bilhões. Então, para aqueles que dizem, não, a Seguridade Social só é deficitária por causa da DRU. Não. Atualmente, mesmo se a DRU não existisse, ainda assim, a Seguridade Social seria deficitária. Por exemplo, aqui, ó, no ano de 2017, quanto é que a DRU tirou da Seguridade Social? 113 bilhões. Quanto é que foi o déficit? 292 bilhões. Então, atualmente, esse negócio de DRU, ele é um jogo de faz de conta. Porque a União tira os 113 bilhões, mas a Seguridade Social fica aqui com um déficit de 292 bilhões. Aquilo que a União tirou, por meio da DRU, tem que devolver e ainda tem que botar outro tanto lá. Então, a DRU, atualmente, nessa recessão econômica pela qual a gente está passando, ela não está fazendo diferença nenhuma. Entende? Porque é um jogo de faz de conta. Tira 103 bilhões, mas tem que devolver os 103 bilhões, porque aqui na Seguridade Social ficou um déficit de 292 bilhões. Então, além de devolver tudo que tirou por meio da DRU, ainda tem que botar mais dinheiro. Por que tem que botar mais dinheiro? Porque tem que pagar os aposentados, os pensionistas, tem que pagar as despesas com saúde, tem que pagar os benefícios assistenciais. Então, por isso que a União termina, atualmente, a União termina injetando dinheiro do seu próprio orçamento na Seguridade Social. Entende? Agora, nos períodos em que a Seguridade Social estava com superávit, aí a DRU era uma coisa boa aí para os governos, porque eles tinham mais dinheiro para gastar, dinheiro que tirava da Seguridade Social. Mas atualmente, da forma como está aqui, não tem interferência nenhuma, DRU. Porque tudo que tira tem que devolver e ainda tem que botar mais do que tirou. Tem que devolver mais do que tirou. Então, não faz o menor sentido. Então, é isso. Aqui eu tenho os links que foram usados aqui como pesquisa. Aqueles primeiros dados do regime geral, está nesse primeiro link aqui, né? www.previdencia.gov.br. Aí tem os outros dados aqui. Os dados oficiais do governo estão nesse link aqui, www.planejamento.gov.br. E os dados da Anfip, ó, você entra no site da Anfip, que é www.anfip.gov.br. Aí você clica em publicações e depois em livros. Pode até fazer aqui para mostrar para você como é. Eu estou com o site da Anfip aqui aberto. Aí você vem aqui em publicações, aí abre essa cortininhazinha. Aqui você clica em livros. Tá legal? Depois que você clica em livros, aparecem alguns livros aqui da Anfip. Mas, para você ver esses dados da Anfip aqui que a gente usou, você baixa esse livro aqui, ó. Análise da Seguridade Social em 2017. Os dados da Anfip que eu usei aqui para esse vídeo foram coletados desse livrinho aí. Tá legal? Então, um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.